Sejam todos bem-vindos a mais um FUCast, Conectando o Negócio, o podcast da FUCAP. Bom, e hoje o tema é Gestão 360 graus. Né? É possível alinhar inovação e 80 anos de tradição? Nós vamos falar hoje aqui com Eduarda Buais, já vou falar com você agorinha, mas eu sou o Valcemiro Nossa, CEO aqui da FUCAP, né? Cofundador também. Estou aqui ao meu lado com a professora Márcia D'Angelo. Né? A professora Márcia já está com a gente aqui desde 2013, faz pesquisas aí na área de estratégia, sustentabilidade, ESG, gestão de pessoas, relação de trabalho, mas foi também consultora por muito tempo aí, né? Ainda sou. Ainda é, né? Consultora aí em gestão empresarial de forma geral. Então, acho que a Marcinha vai conseguir me ajudar muito aqui nesse bate-papo aqui junto com a Eduarda Buais. Bom, a Eduarda é presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da Buais Alimentos. Tem uma especialização internacional em moagens, né, para executivos que atuam nessa área, lá na Suíça. Eduarda também é formada em administração de empresas, já atuou como gerente de planejamento e finanças na TV Vitória, Record TV, e como diretora administrativa e financeira do Grupo Buais. Passou por muita coisa já, né, Eduarda? Muita coisa. Eu, esse ano, agora em agosto, estou fazendo 25 anos de grupo. Eu voltei, estudei no Rio, e logo depois que eu me formei, eu fiquei na dúvida entre voltar para a Vitória para atuar nas empresas do grupo ou continuar minha carreira no Rio. Então, voltei para a Vitória. Comecei como gerente de planejamento e finanças na Rede Vitória de Comunicação e depois a gente fez um centro de serviço compartilhado em que eu era diretora administrativa financeira de todas as empresas do grupo. Perfeito, mas antes de você continuar falando mais de você, né, quem é Grupo Buais? Né? A gente sabe que é uma empresa já quase centenária, né? Já tem 80 e poucos anos. Nós estamos fazendo 83 anos agora em outubro. Começou assim, eu lembro muito do Trigo Regina, né? Mas hoje vocês têm comunicação, tem uma série de outras coisas. Conta um pouquinho dessa trajetória aí pra gente. O grupo, na verdade, originou primeiro na área de alimentos. Sim. Hoje a Buais Alimentos tem a mistura para bolo, tem o Trigo Regina, como você falou, temos café. Então, temos aí uma linha de produtos extensa, vários sabores de mistura para bolo. A gente tem a área de comunicação. Temos um jornal online, temos TV, rádio, temos a área de shopping, que é o Shopping Vitória, junto com a área de empreendimentos ao lado. Temos a área de comunicação, agora com a Escola Americana. E temos aí outras parcerias com outras empresas aqui locais também. Legal. Agora, como é que é estar numa empresa de 80 anos, né? Toda uma tradição que vem e continuar inovando ainda? É uma responsabilidade muito grande. A área da Buais Alimentos, que eu cheguei em 2016, quando eu assumi a área de alimentos, a gente começou primeiro modificando a marca. Era uma marca antiga, que tinha uma colher de pau. A gente mudou para uma marca vermelha. Todo mundo achou que eu estivesse inovando demais, como é que eu ia mudar a marca desta maneira. Depois a gente começou mudando todas as embalagens, tanto da área de café, mistura para bolo e trigo. Então, a gente fez aí falo que é um lifting, que a gente não mudou radicalmente, mas a gente fez aí uma modificação importante e fomos fazendo vários investimentos, desde um novo centro de distribuição, a uma nova fábrica de mistura para bolo, novos terrenos para a gente fazer investimento. Então, a gente vem aí investindo e inovando nessa área. Bom, alimentos foi o início, né? Exato. 80 e poucos anos atrás. Vamos fazer, né? 83 anos agora. E o segundo negócio já foi a parte de comunicação? Já foi a área de comunicação. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? Vai fazer 40 anos. Já é bem... Já tem longa vida também. E depois veio o shopping, 30 anos. Shopping, mais ou menos. No Isso aí. Final dos anos 96. 90 Isso aí. Legal. Então, assim, e agora mais 96, recente... não, 94. Tá fazendo 30 anos agora. Fez 30 anos, né? E mais recente agora, entrar um pouquinho na educação. Exatamente. Né? Aí é o mais novo da família agora. Tem pouco tempo, tem 5 anos. Que legal. Tá. Eduarda, aqui na FUCAP, nós temos muitos alunos que... Uma das escolhas profissionais é exatamente a sucessão familiar. Você poderia contar para nós como você... ao concluir a sua
formação inicial, como você foi sendo preparada para se tornar uma sucessora na organização? Primeiro, eu acho que a primeira coisa é você fazer uma boa faculdade. Segundo, é você ter uma experiência fora da empresa. Eu acho importantíssimo você não chegar com uma primeira experiência numa empresa familiar. Você chega, as pessoas já te olham, elas não sabem se você está ali porque você é competente ou porque você foi colocado naquele lugar. Então, eu acho que ter experiências fora da empresa é fundamental para uma boa gestão. E, neste caso, conta um pouco qual foi essa sua experiência antes de você chegar ao grupo. Então, no Rio, eu trabalhei em outros shoppings, Shopping Tijuca, eles têm um grupo, na verdade, essa Cavalcante, que hoje até tem negócios que são até concorrentes nossos, mas somos muito amigos. Então, eu tive experiências lá que foram super interessantes para o meu projeto aí, aqui depois na empresa da família. Você diria que hoje, ao longo dessa trajetória, qual é a sua especialidade? Pessoas. Pessoas? Muito bom. Eu acho que a gestão fundamental é você ter um cuidado, o olhar para as pessoas que trabalham com você. Acho que isso é que faz a diferença na minha gestão. Eu costumo dizer, Eduarda, que nós temos gestão de pessoas, ou seja, a prática de gestão de pessoas, e nós temos a área de recursos humanos. Essas duas áreas, na realidade, elas formam uma intersecção. Normalmente, alguns gestores tendem a achar que a área de recursos humanos é que é responsável pela gestão de pessoas. Eu gostaria que você me dissesse o que você acha sobre isso. Não, eu acho que gestão de pessoas é algo separado, é um cuidado. E eu, como presidente do Conselho e vice-presidente executiva, eu tenho feito algumas ações para que essa gestão de pessoas seja cuidado com carinho. Por exemplo, a gente criou agora o Café com Eduarda, nós estamos na 10ª edição. Legal. O que é o Café com Eduarda? Os gestores não participam, só eu, e a gente convida cada um de uma área diferente, desde a pessoa que está lá na produção do trigo, no chão de fábrica, até pessoas que estão no departamento administrativo para conversarmos. E o que surge a partir daí? Surgem inúmeras sugestões, coisas que eles nunca falaram, nunca tiveram oportunidade de estar próximo comigo e dando. E não tem um café que eu não saia de lá com uma coisa nova que eu implemente logo depois. Então, isso eu tenho tido essa experiência. Eles falam que eles estão ganhando presente, mas quem está ganhando presente sou eu. Pô, que legal essa iniciativa, eu não conhecia, olha, pois já estou aprendendo aqui também, né? Estamos na 10ª edição, ontem foi a 10ª edição, e foi... Cada vez a gente fala, e eu sempre trago para eles tudo que foi sugerido e o que nós já fizemos. Coisas que a gente não era nem que a gente não estava atento, a gente nunca tinha pensado que fosse uma dor deles. Sim. Que a gente não está ali e nunca deu oportunidade para eles falarem. Agora, Eduardo, a que você atribui a essa maior liberdade para falar com você e não com a liderança imediata? Eu acho que eles se sentem mais à vontade em falar. Não é que eles não falam com a liderança imediata. A gente provoca neles esse sentimento de dar sugestões. Então, a gente começa o café primeiro falando assim, olha, vocês vão sugerir, vocês vão falar o que vocês quiserem, mas o que dói em vocês lá no trabalho? Onde vocês estão? Eu acho que eles nunca, na verdade, não é porque eles não têm liberdade com a liderança direta, eu acho que eles nunca pararam para refletir sobre isso, aquele momento com uma pessoa que vai resolver para eles e que eles têm sugestões que às vezes nem eles imaginavam. Tem muita coisa que surge dali do próprio café. Legal. Eu queria, depois a gente vai voltar nesse assunto. Pode ir perguntando. Mas eu queria voltar um pouquinho ainda na sua trajetória, né? Você assumiu a empresa em 2016, né? Que você falou que você A área voltou... da Boas Alimentos foi assim, um diretor nosso que estava há 40 anos, que hoje é nosso consultor, porque eu não falei com ele que ele não podia parar de trabalhar. Sim. Ele teve um problema de saúde e ele falou, olha, eu não quero mais ser executivo não consigo mais nesse momento. E a gente estava, coincidentemente, com uma consultoria interna e o consultor falou, olha, ou vocês contratam um CEO de fora para estar aqui na Boas Alimentos, que é a principal empresa do grupo, ou a Eduarda vai para lá. Nesse momento, eu era diretora administrativa financeira do grupo, da holding, e recebi o convite que ou eu aceitava ou a gente partia para o mercado. Exato. E aí eu topei esse desafio, eu sou movida a desafios. Então, eu já fui para lá, lembrando que até fisicamente eu mudei, porque hoje eu estou lá no centro da cidade, onde
tem um moinho, e a gente começou a fazer todas essas modificações, desde o espaço físico até o investimento em novas unidades, novas fábricas, e a gente continua fazendo isso. Porque eu entendo que uma empresa que tem 80, vai fazer 83 anos, se a gente não fizer isso, ela não dura mais 80, não dura mais 100. E a minha missão é essa. Não, perfeito. E assim, você falou que você foi para o mercado primeiro, para depois voltar, né? Em algum momento voltou para a empresa, né? Da sua graduação até voltar para a empresa, quanto tempo você ficou fora no mercado? Eu fui embora com 16 anos aqui e voltei com 21, formei com 21. Então, mas já voltou para a empresa, não? Eu voltei para a empresa. Eu fiz os estágios, trabalhei fora e com 21 anos eu voltei. Fora, então, durante a faculdade. Eu fazia graduação entendi. E trabalhava. Não, entendi. E também tinha uma outra coisa. Nas minhas férias, eu vinha para cá e eu rodava as empresas. Tá, já tinha um primeiro contato. Né? Na verdade, desde quando eu nasci, gente. O papo da minha casa no café da manhã eram as empresas. Então, nem era o contato, era ver exatamente como funcionava. Ia para lá, trabalhava nas férias o dia todo para ver como é que funcionava. Não, legal. Mas voltando aí o papo de pessoas, né? A gente está hoje num mundo cada vez mais complexo de alguns pontos de vista, né? É verdade. Assim, de comportamento das pessoas que estão mudando. Não quer dizer se é melhor ou se é pior, né? Mas os comportamentos eles são diferentes cada vez mais, né? E é uma evolução do mundo, acho que de forma natural. Só que isso você pega várias gerações, né? Então, você tem gerações de décadas diferentes convivendo junto e muitas vezes você, como gestor de pessoas, né, gestora de pessoas, tem que lidar com todas ao mesmo tempo, né? Conta para mim um pouco, para nós aqui, um pouco dessas habilidades aí necessárias. Eu falo que eu comecei essa habilidade quando eu estava como gestora aí do grupo na área de recursos humanos e financeiro, porque você tem empresas com pessoas muito diferentes entre elas. A área de alimentos é completamente diferente da área de comunicação, que é completamente diferente da área de shopping. Então, você, do mesmo jeito que você conversava com uma pessoa que era o apresentador de TV, você estava conversando com uma outra pessoa que estava lá na fábrica, com um problema na fábrica. Então, acho que começou essa habilidade aí. E quando eu fui para a área de alimentos, só para a área de alimentos, a gente começou a fazer várias coisas para que a gente tivesse uma melhor gestão de pessoas. A gente foi, esse ano, certificado pela Great Place to Work pela 5ª vez consecutiva, dessa vez com a maior nota que a gente teve durante todo esse trajeto. A gente tem feito aí, criamos uma Academia Boas Alimentos. O que é isso? São cursos online para as pessoas irem se especializando com treinamento. Vocês mesmo promovem o treinamento? A gente, na verdade, é uma plataforma que tem os treinamentos, a gente vai acrescendo treinamentos e tem um jogo, tem uma competição entre eles têm que responder as perguntas. E está sendo super saudável, porque já começa assim, eu vou fazer mais curso que você, eu estou na frente, eu estou liderando, então está sendo muito bom. Isso começou aí, vai fazer 1 ano e a gente está sendo muito bem sucedido com isso. Oh, que legal. Tá. Eduarda, e ainda dentro desse assunto de gestão de pessoas, dentro da agenda ISD, tá? Das questões sociais, qual é a política? Quais têm sido os programas, ações voltados para atender, incorporar as questões sociais? A gente tem vários. A gente tem vários. Tem um que chama Mestre Cuquinha, que a gente ensina as crianças a cozinharem. E a gente tem aí, cada um leva 2 ou 3 quilos de alimento e a gente doa para uma instituição que a gente vai visitar, a gente conhece, que precisa muito, a gente faz essa doação. Além disso, todo mês a gente tem um percentual da nossa produção que é doada para entidades que precisam, institutos, eles são cadastrados, eles são verificados por nós se realmente é um lugar idôneo, que emprega bem tudo que a gente vai doar, e a gente faz essa doação mensal para cada uma dessas instituições. E com relação à gestão de pessoas voltada para a diversidade? Quanto à diversidade, eu acho que a GPTW tem nos ensinado muita coisa. Eu acho que o principal nem é a certificação, é o caminho que você traça para ter a certificação. Certificação é a consequência, é o aprendizado. Eu sei porque a gente pega a pesquisa, quando acaba, a gente fica ali tentando entender cada coisa que foi colocada. E essa inserção é necessária. Começa pela mulher. Eu tinha na minha cabeça que eu não precisava falar sobre isso, porque eu achava, e tinha como política dentro da empresa, que você, sendo competente,
você vai atingir, os salários não são diferentes lá, então você conseguindo aquela vaga. E não é assim. Não é na prática, lá na empresa mas numa maneira geral não é. Então, eu tenho tido como costume falar dessa inserção da mulher. Cada vez, na última pesquisa que teve, o número de CEOs mulheres diminuíram em vez de aumentar. É algo que a gente tem que lutar e a gente tem que falar, porque é muito importante. E eu não consigo entender que, eu não sei aqui, mas se você olhar as faculdades, a maioria das faculdades do Brasil, a maioria é mulher. E por que elas não estão chegando lá? Não é o caso da Boas Alimentos. Hoje a gente tem, na gestão, metade é mulher, metade é homem. Mas é uma raridade. Quando a gente fala que é comum na nossa realidade. Mas quando você conversa no mercado em geral, normalmente só tem homem na direção. Eu falo por mim, por exemplo, a gente tem aí a Associação de Trigo, a Betrigo é um ambiente totalmente machista, e pessoas que estão lá há 40, 50 anos. Então, você imagina o preconceito que não tem. A gente foi dar uma palestra, eram 3 mulheres, era exatamente mulheres na moagem de trigo, e as 3 mulheres que tinham na gestão estavam no palco. Tinham 500 homens na plateia. Excelente. Então, é alguma coisa que ainda choca. Você fala, não tem ninguém, nós estamos reunindo aqui para fazer a palestra, todas as mulheres que têm no setor de trigo. Não pode ser assim. Alguma coisa tem que mudar, não pode continuar da mesma maneira. Não, mas ter 3 mulheres no palco e falando para todos esses homens é uma... Não, e tem uma curiosidade. Quando eu recebi o convite, eu falei, mas a gente pode tocar em pontos que ninguém nunca tocou? Aí uma colega minha falou assim, né? Se você for falar, tudo bem. Eu falei, mas eu vim aqui para isso. Eu quero falar sobre rentabilidade, eu quero falar sobre margem de contribuição, eu quero falar porque muitos deles... Não vou falar que não sabem fazer conta, mas não trabalham com esse foco. E foi aí que eu abordei. Achei que eu fosse apanhar, mas depois recebi o respeito deles, minimamente. Mas, no momento, eu vi que não agradou tanto, mas a gente está aqui para isso. Mas eu acho que fazer isso sempre é que vai moldando essa cultura, de fato. Né? Por isso que eu sempre encontrei o pessoal do IBF aqui. A gente fez agora um Conecta Mulher, que eu falei um pouco da minha trajetória. E, na verdade, o que eu sempre achei que era normal não é. Quando a gente começa a discutir, a gente começa a achar que não é. Então, se não é, a gente tem que fazer alguma coisa para que, pelo menos, tenha alguma evolução. Não, perfeito. Bom, ser gestor, de forma geral, não é algo, vamos dizer assim, muito fácil, né? Você comandar um negócio e realmente ter os alinhamentos todos, as estratégias, alcance de resultado e tal. E você já está aí à frente, né, de vários momentos diferentes, de empresas diferentes, né? O que você elencaria de dificuldades que você acha que... Putz, teve umas coisas lá que foi difícil eu realmente avançar, desenvolver... Primeira coisa... Eu não saberia nem dificuldade, mas desafio... Mas você tem várias dificuldades. Desafio maior, né? Desafio mas maior. Eu acho que o maior desafio... Vou pegar principalmente... Principalmente sendo mulher, né? Sendo mulher... Claro que isso ainda piorou, né? Piora sempre. Você é filha do dono, você é mulher, você já chegou taxada, já colocaram cartaz de como você é, e ainda todo mundo falando que certamente você não é competente. Aí você tem que estar provando no dia a dia que você é, que você não está ali por causa disso. Mas, especificamente na Boas Alimentos, você tem pessoas que estão há 40 anos na empresa, há 35 anos. A gente foi fazer a homenagem das pessoas que estão até de 30 a 40 anos. A gente só fez com o que tinha 40 anos, senão a gente ia passar a festa final de ano inteira fazendo homenagem. Então, são pessoas maravilhosas que têm um histórico da empresa, mas que têm muita dificuldade de mudança. Então, quando eu cheguei para convencer essas pessoas de que a gente ia mudar muita coisa na empresa para que essa empresa continuasse sendo um sucesso e bem-sucedida, eu encontrei muita dificuldade. Isso em todos os setores. E até hoje encontro. Quando você quer fazer alguma coisa muito inovadora, vamos lançar um produto novo, que a gente estava falando agora, por exemplo, da farinha de trigo para pizza, que a gente lançou, mistura para pão. Então, a gente tem feito várias inovações que, num primeiro momento, as pessoas te olham torto. Até que você fale assim, deu certo, as pessoas ficam ainda meio desconfiadas. Mas eu tenho sido bem-sucedida nessa trajetória. O que você tem feito para quebrar essas barreiras, essa resistência a mudanças? Com conversa. Chamando a opinião deles. Pessoas. O café é muito disso, né? O que vocês acham desse produto novo? Porque uma das coisas que eles falam é o seguinte, por que não me perguntaram?
Por que na hora de fazer a fábrica, ninguém foi lá no pessoal que trabalha no chão da fábrica para dizer como é que era o melhor processo para isso? É um erro, as empresas não perguntam mesmo, não. Sim. Elas fazem, elas chamam um engenheiro, elas chamam um arquiteto e elas fazem. Que às vezes nunca pisou lá, né? E nunca pisou lá, ou não conviveu com os processos para fazer. É alguma coisa que eu mudei, por exemplo. Legal. Nunca mais eu faço um projeto sem reunir todo mundo e mostrar. Por que não? Mas era uma visão diferente que as empresas não têm. Não tem. As empresas não têm. Legal. Quer dizer, você está dizendo que você vai até o chão de fábrica? No café a gente conversa com todo mundo. Interessante. E as pessoas se sentem, primeiro, privilegiadas de estar ali, porque nas empresas, muitos trabalharam em outras empresas, nunca tiveram acesso ao pessoa mais importante da empresa, como eles dizem, enfim. Ainda sobre café com Eduarda, né? Você falou que você convida pessoas de diferentes setores. É mais curiosidade mesmo, né? Você convida líderes de setores diferentes, ou a pessoa que está lá no chão mesmo, você mistura líder com pessoas que estão mais abaixo, acima. Você pega primeiro uma pessoa de cada setor. Tá. Então, você vai... o gerente de recursos humanos ela vai fazendo toda essa seleção, para não repetir também. São 10 e são poucas pessoas, no máximo 15 pessoas. Tá. Em cada encontro. Em cada encontro. Tá. Então, para que a gente tenha... todo mundo venha participar, a gente vai mesclando cada um de uma área. E tem líder, tem chão de fábrica, tem assistente, tem analista, tem... Todo mundo na empresa, pessoas variadas. Não tem um grupo de pessoas que você pega, por exemplo, vou chamar todos os analistas, não. Então, Eduardo, ainda uma curiosidade, né? Como é que é o ambiente onde você faz lá o café com a Eduarda? É um auditório, uma mesa? Não, é uma mesa de café. Uma mesa como essa, cadeiras em volta, a gente faz várias receitas deliciosas com os nossos produtos, desde... bolo, pizza, então todo mundo lancha comigo, né? O café, toma um suco e a gente bate papo. E esses papos, né? Lembra aí de alguma história, de algum fato que foi discutido lá e gerou, de alguma forma, uma mudança, né? Que isso foi bom para o funcionário ou para a empresa? Tem alguma história lá que você consegue? Uma curiosidade, porque tem algumas coisas que surgem no café que, de fato, a gente não sabia. A gente não fazia porque não sabia. E a gente recebeu um feedback de uma pessoa da indústria, do chão de fábrica, que ele queria muito ter o uniforme para ir para casa e chegar na empresa. Lembrando que quem trabalha dentro da indústria, eles têm que trabalhar todo de branco, é uma exigência, a lei exige. Então, eles chegavam com a roupa deles, iam para o vestiário, trocavam a roupa e trabalhavam o dia inteiro com o uniforme fornecido por nós, que eles não podiam ir embora. Essa roupa branca só pode ser usada internamente. Dentro da indústria, não pode sair. E eles queriam muito ter o uniforme com o emblema da Boas Alimentos, porque quando eles passavam no supermercado, quando eles iam na casa de um parente, eles têm que falar que eles são da Boas. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, gente, mas eu nunca ouvi isso antes. Não foi uma questão... Eles nunca tinham falado que isso era uma coisa que eles queriam muito. E quando a gente fez essa modificação, entregou os uniformes, foi de uma felicidade para eles estarem mostrando de que eles trabalham na Boas Alimentos. É um sentimento de pertencimento à empresa. Olha isso. E eu tenho orgulho deles terem e me emociono, porque são poucas empresas que têm esse sentimento de pertencimento tão forte. Sem dúvida. Literalmente vestir a camisa da empresa e querer mostrar para os outros. Isso aí. A gente imediatamente fez isso. E até hoje, em todo café, eles falam disso. Legal. Oh, que legal. Então, assim, igual a essa, deve ter infinitas historinhas. Não, foram várias de coisas, saindo, porque né? a gente estava falando, por que eles não falaram? Porque não foram provocados. Exatamente. Não foi porque ninguém os ouviu, porque naquele momento... A gente pergunta para eles e eles falam, não tem isso, eu não sei se vai poder resolver, eu não sei se vai ter solução, porque eu não sou do administrativo, mas tem. E eu acho que a criação desses ambientes, acho que é o ponto forte da gestão. Esse é o diferencial, né? Porque no dia a dia a gente está focado em resolver problema. Ninguém chega para mim e fala, tá tudo bem, vamos tomar um café e falar de coisa boa. Sempre vem alguma demanda para você resolver. Quando você para naquele momento, você está com uma atenção voltada para eles, para ouvi-los o seguinte, quais são as dores que vocês têm? Quais são as sugestões? O que vocês acham do futuro da empresa? Até sugestão de novos produtos eles já deram. Bom, falando aí de vestir camisa, de reconhecimento, né? Ano passado você ganhou lá o Prêmio Líder Empresarial, né? 2023. Eu ganhei há alguns anos já. Já há alguns anos na área de alimentos, anos, né? Acho que é isso. E o que é ganhar esse prêmio? É
o reconhecimento do trabalho que você está fazendo. Eu acho que é o sinal de que você está no caminho certo. Eu acho que o mais importante é trilhar esse caminho. Isso aí é um reconhecimento de que você falou, poxa, vamos para o ano que vem agora para conquistar de novo esse prêmio e fazer com que essa empresa realmente seja um case de sucesso. Sim, não, e é legal, assim, porque é um prêmio que é parte de uma pesquisa, né? E nesse último ano, eu acho que foi mais, assim, antes você tinha um voto popular, que era super interessante, e nesse último ano, o reconhecimento veio através dos outros empresários. Dos pares. Né? Então, foram dos pares. E isso foi uma outra motivação, porque você tinha um voto popular que você sabia que você já tinha ganhado algumas vezes. Quando você vai para o setor, você está concorrendo, vou lembrar, só com homens, e os pares... que já são reconhecidos há muito tempo no mercado. Então, é um outro desafio. No nome também. É isso aí. Legal. E o grupo hoje ele tem vários, né, nós já falamos aqui, vários segmentos, né, de empresas, várias empresas, inclusive, e é uma empresa familiar, né? Tem pessoas da família em todas essas empresas? Tem pessoas da família em todas as empresas. Quer dizer, na verdade, lembrando que o Marcos, meu irmão, ele foi embora, já foi uma trajetória completamente diferente do que eu tive. Já conheci a história dele, já batendo papo com ele. Então, ele foi, a gente até tinha expectativa, eu estava voltando, foi quando ele foi, e a gente achou, meu pai principalmente, achou que ele fosse ficar um tempo e fosse voltar. Fazer uma trajetória, ele nunca mais voltou. Sim. Fez a trajetória dele, né? Ele fez a trajetória dele com muito orgulho, a gente tem muito orgulho. Sim. Eu tenho um irmão mais novo que já está na Rede Vitória. Sim. A Ana Maria, que é a mais nova, já fez estágio comigo, agora acabou o estágio comigo. Enfim, estão começando, né? Inclusive, que acho que estava em Nova York agora. Tava, o Américo estava em Nova York, ele está na área de comunicação. Falei com ele. A Ana fez estágio, está fazendo estágio nas empresas e está fazendo o caminho dela. Que legal. Bom, em termos de gestão, né? Se você tivesse que, nesse mundo desafiador aí, alguns pilares que a gente não pode esquecer, quais são os pilares da gestão mesmo? O que viria à tua cabeça aí? Competência, ética, valorizar o outro, olhar para o outro. Eu acho que isso está faltando muito. Eu acho que quando eu falo isso muito, e eu falo para os meus filhos e para os meus funcionários, hoje as pessoas estão valorizando mais o ter do que o ser. Isso é muito ruim, isso é uma questão de princípios, e eu tenho visto muito isso. Eu acho que na gestão você tem que falar um pouco disso para eles. Eu falo, sejam felizes, fiquem bem, estudem. Eu falo muito também que eles têm conhecimento deles. Conhecimento não é meu. Eu dou ferramentas para eles terem conhecimento, mas conhecimento é uma coisa que eles vão levar para eles. Então, procurem ter cada vez mais conhecimento, estudarem, renovarem, porque é isso que vai fazer o diferencial para eles. Eduarda, mas o que você percebe que os seus pares pensam dessa forma de gerir o negócio? Eu espero que eles adorem. Eu fico imaginando... como você mesmo disse, a maioria dos gestores é formada por homens. Né? Você com esse olhar mais humanizado, mais voltado para pessoas, você tem percebido, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, essa mesma preocupação com os outros gestores, ou você acha que é uma particularidade? Eu acho que é uma particularidade minha. Não vejo tanta preocupação. Estou falando que não tem, porque daqui a pouco eu vou encontrar com os meus pares da rua e falar assim, como que você falou isso no Fucast? Não, eu acho que eu tenho falado muito, mas é uma questão que eu não vejo em todos os lugares. Aí a gente pode falar assim, mas será que é porque é uma gestão feminina, que tem esse olhar, é mais sensível? Pode ser. Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que o homem tem uma outra forma de ser. E aí eu falo isso também, eu acho que tem um diferencial. Do mesmo jeito que a gente aprende, que eu aprendi muito, porque convivi só com homem até agora, na trajetória, eles também têm que aprender conosco. Não, de fato, os estudos científicos em gestão de negócios mostram que quando a mulher está na gestão, a mulher está no conselho, tem uma maior preocupação com a questão social, uma maior preocupação com a gestão de pessoas do que quando é gerido por homens. Eu tenho certeza. É um traço da personalidade É um traço feminina. da personalidade. E a gente,
A gente é mãe, a gente se preocupa, a gente tem essa sensibilidade por ser mulher, e eu acho que esse é um diferencial e a gente vai aprendendo. Se a gente conseguir ter essa troca, a mulher pegar um pouco dessa razão do homem, dessa objetividade e trazer um pouco dessa sensibilidade, desse olhar diferenciado para o outro, eu acho que faz aí a combinação perfeita. Bom, ainda olhando todos os segmentos de vocês, né? Olha aqui, TV, né? Comunicação de forma geral, vamos imaginar assim, tem que ter inovação o tempo inteiro, né? Porque o mercado ele é dinâmico e tal. Quando eu vou ao shopping, também eu acho que tem que ter muita inovação aí para você reinventar sempre aquilo que está fazendo. A escola, a mesma coisa, né? Mas aí alimentos, vamos pegar o trigo, né? Pô, mas o trigo não é o mesmo de 80 anos até hoje, eu tenho que inovar, eu tenho que fazer diferente, senão eu perco a concorrência? Tem que dar mais, eu falo que a gente tem que aumentar a nossa oferta de produtos. Então, hoje, a gente tem visto muita segmentação. Você tem o trigo tradicional, normal, a gente fala que é o Regininha, que é o mesmo, há 60, então 80 anos que a gente está fazendo, enfim, uma vida que as pessoas, elas me encontram na rua e me contam histórias de que a receita não fica boa se não for Regina. Quando viajam para fora daqui, levam fardo de Regina, porque senão a receita não dá certo. E você tem as inovações que vieram aí depois da minha gestão, que eu estava falando. Você tem hoje trigo para pizza, você tem aí o trigo integral, você tem o trigo gourmet. Então, você tem aí vários produtos e a gente vai lançar mais. A gente está aí estudando para ver se, de repente, lança trigo especialista em salgados, você tem já trigo para bolo, você tem uma infinidade de produtos que a gente vai lançando aí, pensando, eu falo que a gente lança um produto, já começa a pensar no que a gente vai lançar no ano seguinte. Então, e mistura para bolo a mesma coisa. A gente vem lançando, a gente fez uma parceria com a Chocolateria Brasil, a gente lançou o brownie, mistura para cookies. A gente vem lançando, a gente fez aí a linha Pound, que é aquela que fica em pezinha, a gente tinha só almofada. Então, a gente vem procurando fazer sempre alguma coisa diferente. E no café também. A gente lançou recentemente a linha Sentido, 100% arábica. A gente sabe que as pessoas estão mais exigentes quando vão tomar café. Sim. Então, a gente lançou a linha Sentidos Montanhas Capixabas, valorizando aqui o estado, e o gourmet. Então, a gente tem feito esse trabalho para que a gente atinja todos os públicos. E a exigência deles, né? O cliente está cada vez mais exigente. E, de uma maneira geral, como tem sido a aceitação desses novos produtos no mercado? Um sucesso. Eu falo que, por exemplo, vou pegar a parceria que a gente fez do Brownie hoje, é um dos primeiros lugares que a gente tem. E a gente achou, por exemplo, que fosse ficar só no Espírito Santo. A gente já está no Rio, a gente já está em Minas, a gente já está na Bahia e já estamos fazendo um planejamento para a internacionalização do Boas Alimentos. Então, agora, 21 de junho, eu estou indo para Nova York, para a feira, para Summer Fast Food, que é uma das maiores feiras de alimentos daí dos Estados Unidos, e a gente vai estar lá com os nossos produtos. É possível falar um pouquinho mais dessa estratégia de internacionalização ou ainda está... A gente está muito... A estratégia está muito no início. A gente começou agora, conseguiu a certificação para você exportar. Você precisa ter uma certificação específica na fábrica. Então, nós, em janeiro, fomos bem-sucedidos nessa certificação. E agora a gente tem que conhecer um pouco mais do mercado. Já visitamos todos os mercados, como funcionam os supermercados nos Estados Unidos. Então, a gente está começando a fazer algumas negociações aí. Vocês estão pensando em entrar nos Estados Unidos? O primeiro país será os Estados Unidos, dessa estratégia. Sim. E como vocês estão pensando em entrar lá? Por meio de parcerias com... A gente tem duas formas de entrar. Ou com a nossa própria marca, ou algumas que a gente está negociando também de private label. O que é? Okay. A gente vai, faz, embala e manda. Okay. Então, a gente não tem não tem como falar mais detalhes, porque a gente ainda está em processo de negociação, mas a gente abriu essas duas frentes. Ok, muito bom. E também estamos levando um produto que a gente já foi para a feira e já levou, que é o brownie feito na air fryer, que os Estados Unidos utilizam air fryer para tudo. Sim. Então, a gente criou uma coisa inovadora que é o brownie para air fryer. E lá não interessante. E lá não tem. Lá não existe. Não, aqui tem?
Não. Inovador, Seria um produto que a gente vai primeiro levar para os Estados Unidos e aqui a gente depois Porque lá usa mais a panela. Isso aí. Eu acho daí. E por que a escolha dos Estados Unidos como o primeiro país dessa estratégia? Porque nós fomos convidados por um grupo para ir para lá, para conhecer. Okay. Foi por Legal. isso. E aí, quando eu fui e comecei a pensar nisso, eu sempre achei interessante, lembrando que o nosso trigo é todo importado. Então, a gente já tem aí pagamentos que a gente faz em dólar, já tem aí uma gestão que a gente tem que fazer de importação. Se a gente tem uma área de importação, por que não exportar? Por que não sair do país? A gente já tem isso preparado, a gente já tem isso meio caminho andado. E por que não lançar esse produto aqui no Brasil? Achei interessante, hein? Brown para air fryer. Não, veio de um segundo momento. É porque a gente fez um estudo de que nos Estados Unidos as pessoas usam muito air fryer. Então, a gente desenvolveu e começou. Aqui a gente também tem uma opção de você fazer no mesmo produto, que é o brownie que a gente tem, ter a opção de fazer o produto na air fryer, mas a gente já está vendo como que seria isso na embalagem. Também é uma possibilidade. Legal. Bom, ainda falando dessas questões de inovação, de fazer coisas diferentes, né? Eu sei que vocês lá criaram também um lab, né? Um hub lá. Um hub lá, sim, do grupo. Conta um pouquinho dessa estratégia aí de ter isso dentro do grupo e então, o rugby, imagino que sirva ao grupo inteiro. Exato, né? Serve ao grupo inteiro e especificamente na Boas Alimentos a gente tem feito muitos projetos. A gente lançou agora o segundo Fábrica de Ideias. O que é? Os funcionários, os nossos colaboradores podem mandar sugestões. A gente teve um foco em processo ano passado, tivemos mais de 110 ideias, mais de 10 ideias aprovadas, passaram para a última etapa e 3 selecionadas, que já estão em processo de implementação. Você acha que isso é ponto de engajamento deles também, para pensar diferente? Eu acho que foi esse projeto foi incrível, porque primeiro que a gente não esperava que fosse ter essa quantidade de pessoas participando. E um ajudando o outro, pensando em alguma coisa. Esse ano a gente já fez com foco em custos. E a gente já começou e já abriu para que eles deem sugestões. Então, eu acho que esse estímulo, que a gente estava falando um pouco do café, é o que está acontecendo também no lançamento do Fábrica de Ideias. A gente tem estimulado os nossos funcionários a participarem cada vez mais. Além do Fábrica de Ideias, o que mais tem no Hub? No Hub a gente avalia com eles desde novos produtos, empresas parceiras que a gente pode trazer inovação, até a questão de ideias. Você tem também projetos que eles criam desde o início. A gente estava vendo, por exemplo, um projeto de cápsula que a gente está fazendo com eles, que é um projeto inovador. Então, você tem aí várias frentes que estão abrindo aí, mas o Fábrica de Ideias realmente explodiu, foi um sucesso. Eu sei que o Lab lá tem dado também tem feito aí também uma sinergia com a escola, né? Sim, com a escola americana. Também tem. Né? A gente participou, inclusive, de algumas bancas lá, na escola americana, que legal. Com hackathons e tal, com uma experiência bacana também. Porque você vai abrindo dentro do rugby, você vai abrindo rugby, que a gente fala, né? Que é o hub do Grupo Boas, e eles vão abrindo frentes em todas as empresas. Então, você tem um centro pensante de inovação que vai destinando a cada empresa essa inovação. E futuro da Eduarda? Deixa eu parar para pensar. Isso é para depois, né? Eu sou muito nova ainda. Você está fazendo igual meu filho outro dia, mais novo, que perguntou, mãe, você vai aposentar quando? Aí eu falei, como assim? Que pergunta é essa? Ele falou, não, é porque todo mundo se aposenta. Eu falei, nem todo mundo. Se eu fosse te responder de pronto, que eu falei, mesma coisa para meu filho, eu acho que me aposentar, não vou me aposentar nunca. Quando você tem essa veia, vamos dizer assim, que você trabalha o dia inteiro, dificilmente você para. Sim. Você pode ir modificando os planos. O plano meu hoje é Boas Alimentos. Amanhã, vamos ver. Tem algo que, do ponto de vista de gestão, que você ainda não conseguiu fazer e que você está esperando o melhor momento para implementar, começar a discutir, ou não? Você acha que está no caminho? Eu acho que estou no caminho, mas no caminho surgem coisas novas. Eu posso dizer hoje que não, mas amanhã pode ser que surja alguma coisa nova. Eu sou uma pessoa muito imediatista, então surgiu, eu já coloco na mesa. E vamos discutir. E falando em coisas novas, né, que às vezes não é nem tão novo assim, mas a percepção maior está vindo mais recente, né? Se a gente falar aí inteligência artificial, internet das coisas,
Blockchain. Blockchain, isso você já tem... Eu tenho lido muito sobre isso. Você falar como que você vai usar isso dentro da Boas Alimentos, eu não sei te responder ainda. Entendi. Você falar na área de comunicação, você já tem várias coisas em andamento em outros lugares. Na área de alimentos, hoje, eu ainda não vejo alguma coisa que de imediato você possa fazer. Mas isso vai surgindo. Não, automação a gente já tem. Sim, máquinas, sim. Você já tem máquinas hoje, robôs que fazem empacotamento nosso. Tá. Você já tem aí esse investimento que você já faz. Mas quando você fala mais de inteligência artificial, já é uma outra coisa. Mas de automação, você já tem em vários lugares. Mas e a inteligência artificial nas funções de gestão, saindo um pouco da fábrica? Vocês têm aplicado? Eu acho que gente é gente. Eu passei, a gente estava falando um pouco, antes a gente estava conversando sobre pandemia, eu preciso estar lá, eu preciso olhar no olho da pessoa. Eu fiz, acho que 2 reuniões online, começou a me dar agonia daquele negócio de você não estar dentro da empresa, e eu falava, gente, meu pessoal lá da fábrica está trabalhando, eu vou fazer o quê em casa? Eu ia para lá. Me chamavam de doida, falavam que eu ia pegar Covid, não peguei, mas, enfim, eu preciso estar com as pessoas. Tá perto, acho que o sentimento, quando você olha para o outro, no olho do outro, inteligência artificial nenhuma vai substituir. Não, recentemente, o presidente da IBM disse que a inteligência artificial não substitui a criatividade humana. Por enquanto, ainda não, né? Mas que vai acontecer. Mas, por exemplo, tem organizações que têm usado a inteligência artificial, por exemplo, o caso do Bradesco, para ler as atas do Bacen. Eu ouvi de um colega outro dia, numa reunião, que ele disse que ele tem usado a inteligência artificial porque ele tem como costume mandar áudio de parabéns para cada um dos funcionários. Ele tem muitos funcionários, então ele passava praticamente todos os dias mandando áudio para aquele funcionário. Então, ele agora está usando a inteligência artificial para programar a voz dele para mandar para cada funcionário. Está dando certo. Eu ainda não experimentei isso. E a evolução disso é muito grande, né? Essa semana mesmo saiu aí. O GPT lançou um negócio... Aliás, o Google iria lançar ontem, eu acho, antes de ontem, uma nova versão lá. E o GPT lançou um dia antes para poder, mas... E aí você vai... Quando eu falo que eu vendo isso, eu fico pensando assim, onde a gente vai aplicar? Mas quando eu ouço ainda fazer uma voz minha para dar parabéns para o funcionário ou outras coisas, eu ainda não consigo imaginar na prática lá. Mas uma hora você vai encaixando, uma hora vai acontecer. Eu não tenho ainda isso no papel ou planejado, mas essa evolução vai acontecer. Sim. Isso não tem jeito, isso já vai fazer parte da nossa vida. Essas novas aplicações que surgiram aí, assim... claro, não sei, eu tenho usado algumas coisas assim e tem ajudado muito na produtividade do dia, né? Ao invés de você ficar vendo lá, lendo um monte de coisa, caramba, já te deu o resumo, né? Então a gente estava conversando com o pessoal aqui, eles estavam falando de viagem, que você tem uma inteligência artificial para viajar. Eu acho isso incrível, eu acompanho, acho ótimo. Mas acho que uma hora eu vou olhar e vou falar, gente, isso aqui tem que ter no Boas Alimentos. A gente não pode ficar para trás, né? Perfeito. Não, olha, acho que nosso tempo está chegando aí já ao final. Não sei se Márcia tem mais algum ponto específico aí que você queira tratar. Mas não, pelo contrário, adorei a trajetória, ter uma mulher liderando esse empreendimento e falando com tanta clareza, com tanta firmeza, assumindo que tem esse olhar mais humanizado. Tá? E acreditando que isso é que está sendo diferencial na gestão, é muito bom, porque, às vezes, algumas ficam com receio de falar isso. Às vezes fazem isso ou querem agir dessa forma e ficam com receio diante da concorrência no mercado, o que os pares podem pensar. Então, é muito bom mesmo ver uma liderança feminina forte, num grupo forte, né, no Estado, e assumindo que esse é o principal pilar da gestão dela. Muito bom mesmo. Perfeito. Eu queria só te passar agora para uma mensagem final sua ali, principalmente para lideranças, né, mas principalmente mulheres líderes, né, uma mensagem final aí. Se for para mulheres líderes, eu sempre falo que lugar de mulher é onde ela quer estar. E eu tenho usado isso não como autoajuda, não. Eu acredito nisso. Eu acredito que as mulheres são capazes. Então, para as líderes, para as futuras líderes, não percam sua essência.
Não percam sua essência. A gente, às vezes, entra no mundo muito masculino, a gente acha que a gente tem que ser igual aos homens. Então, no primeiro momento, você tem que ser objetivo, você não pode se emocionar, você não pode ter sensibilidade, você não pode olhar para o outro. Não. Tem que ser Isso você, que faz né? Seja você vai chegar lá. Perfeito. Legal, obrigado, Eduardo. Acho que foi um papo muito gostoso aqui. Que bom, também adorei estar aqui. Acho Obrigada. que deu para trocar bastante ideias aqui e eu sempre digo que eu sempre aprendo muito aqui nesse bate-papo, né? Às vezes tem assuntos que você já tem mais contato, outros menos, né? Mas assim, o aprendizado ele é sempre muito bom. Então, eu queria agradecer aqui. Obrigada pelo convite, fiquei feliz. Passou tão rápido, já está acabando, mas foi ótimo, gente. E boa sorte na estratégia de internacionalização. Vai dar certo. Vai ser bacana ver o nome do grupo lá fora. Muito bom. Isso aí, parabéns. Obrigada. Bom, Márcia, obrigado a você também aqui pelo bate-papo e queria encerrar aqui dizendo que o nosso podcast, né, o FuCast, ele vai ao ar toda quarta-feira, né, com um novo episódio e eu queria convidar vocês aí, né, a curtir, a compartilhar aí com os amigos, aqueles que têm interesse por esse assunto. Tudo isso está aí nas nossas redes sociais, né, no YouTube, no Spotify e as várias outras redes aí. Então, não deixe de entrar lá, assistir a cada novo episódio que sai e faça seu comentário. Isso aí, até mais!